a língua portuguesa não será substituída pela Libras na sua modalidade escrita. Tá? Então, o surdo ele pode ter, sim, toda a sua instrução oral. Por exemplo, aqui eu estou dando a palestra e se tivesse surdos, ele tinha direito a ter um intérprete aqui. Mas no final da palestra, eu vou fazer uma avaliação, uma avaliação aqui de como eu posso exigir que esse surdo faça em língua portuguesa. Tá? Então, essa história dos surdos exigirem que o Enem seja todo em Libras, né? Tal, que os concursos possam ser todos em Libras. Isso é uma prerrogativa da instituição ou do Estado para ser feito. Mas, legalmente, a instituição ou o Estado pode dizer não, porque na lei está dizendo que o português não será substituído na sua modalidade escrita. Na sua modalidade oral, sim. Tá? Então, o surdo pode ter toda a sua instrução em língua de sinais, sim, mas na modalidade oral, se nós formos ver legalmente. É claro que tem instituições, tem escolas, por exemplo, na escola onde eu trabalhava como intérprete, é uma escola de ensino médio da Prefeitura de São Paulo, e os alunos fazem TCC no final do curso, isso no ensino médio, tá? Todos os alunos fazem. E nessa escola tem muitos surdos, tem aproximadamente uns 50 surdos que estudam no ensino médio lá. E tem 10 intérpretes. Esses surdos, eles apresentam o seu TCC em língua de sinais, tá? Então, eles já têm essa liberdade, né, de apresentar o TCC em vídeo. Né? Então, eles não precisam mais escrever. Mas isso é uma prerrogativa da escola. E aí, tem um embate lá, porque tem professores que querem que seja escrita, né? Então, que exigem que seja escrita e outros não. Então, os surdos ficam perguntando qual é o professor orientador que vai exigir que seja escrito ou que seja né, ou que eles possam entregar em língua de sinais, porque eles vão preferir escolher somente aqueles que possam entregar em língua de sinais, né? Então, aí isso, se nós formos pensar no bilinguismo, né, de que o surdo ele precisa aprender a língua portuguesa escrita, né? Então, se ele tem essa capacidade, por que não exigir que ele faça, sim, o seu TCC em língua portuguesa escrita e apresente ele em língua de sinais, né? Então, isso são questões que cada um precisa refletir, né? Você pode ligar um pouquinho ali, Daiana? Desculpa, né? É assim, é porque às vezes eu não enxergo as pessoas, eu acho complicado ficar... Desculpa, eu acho complicado, já estou terminando, tá? Eu acho complicado falar no escuro. Aqui, agora eu esqueci o que eu ia falar. Esqueci, não faz mal. Não faz mal, eu volto depois, tá? Pode apagar. Eu ia fazer uma demonstração, mas depois eu lembro, que eu acabei esquecendo. A Daiana me assustou aqui com o horário. Daiana, não, estou brincando, Daiana. Bom, e o decreto 562, né, que eu não vi a hora mesmo, regulamenta a Lei 10.436 de 2002. Então, a inclusão da disciplina de Libras no ensino superior, por isso que vocês têm a disciplina de Libras, tá? Só que tem uma questão aí do pouco tempo, pouco horário, né? Não dá pouco tempo, né, de horas de disciplina, não dá para trabalhar todas as questões. A Libras é considerada L1 do surdo e o português L2, a gente já falou. Criação do ProLibras para testar a proficiência dos intérpretes e professores de Libras. Esse é um exame, aqui que a Daiana falou, né, antes, na minha apresentação, que eu fiz desse ProLibras. Ele não é um certificado de formação, ele não é um exame de formação. E
aprende a Libras em qualquer lugar que você queira, e você se inscreve, quando abre o exame, se inscreve para fazer uma prova de proficiência, tá? É como o TOEFL, né, tem outros exames aí de outras línguas. Então, ele é feito pelo MEC, tá? Então, é um exame de proficiência. Você faz, a prova é toda em Libras, né, o concurso é todo em Libras, tá? Então, você tem que fazer, tem a parte teórica e a parte prática. A parte prática você tem que traduzir, tanto na voz, né, onde você vê lá o vídeo de um surdo, fazendo uma palestra em língua de sinais, você tem que traduzir para a voz, e também você tem que traduzir um texto, ouvindo, né, um texto, traduzir para a língua de sinais. Depois a gente pode conversar mais sobre essa proposta. A proposta da educação bilíngue de surdos. Bom, educação bilíngue de surdos. Olha quais são os profissionais que o decreto tem como profissionais que atenderão os surdos. O professor regente, que são vocês, tá? Que daqui a uns dias estarão se formando, alguns já são formados, estão fazendo a sua segunda licenciatura, né? Então você é o professor regente. Professor de Libras, professor de português como segunda língua e o tradutor e intérprete de Libras português. Então vamos pensar, vocês com certeza, a maioria de vocês já tem noção do que é a escola, alguns já estão fazendo estágio, enfim. Vocês conseguem perceber todos esses profissionais dentro das escolas? Não tem, né? Nem nas escolas de surdo, que tem surdo, gente, tá? Então, porque não tem formação para esses professores aqui. Não tem formação no nosso país para esses professores. Outra prerrogativa do decreto, obrigatoriedade do atendimento dos surdos em Libras em todos os setores da vida social. Quando diz todos os setores da vida social, são todos os setores da vida social. Por exemplo, se um surdo ele mora perto de um mercado e ele vai até o mercado fazer compras todos os dias, ele pode exigir que o mercado tenha tradutor e intérprete. Tá? É uma prerrogativa da lei. Serviço de apoio pedagógico especializado desde a educação infantil e escolas que tenham surdos. Esse é o famoso AEE, né? Que são as salas também chamadas salas de recurso, que é atendimento no contraturno. Então, que tem um professor especializado e o surdo vai estudar, fazer a sua escolarização comum num turno, e no outro turno ele vai para o atendimento especializado. Tá? Bom, aí tem outra ação nacional, que é o Letras Libras, que ele que é a graduação, tá? Que ele teve somente 2 edições, 2006 e 2008. Eu fiz o vestibular para os dois, eu passei nos dois. Em 2006, eu fiquei muito bem classificada, fiquei em 50º lugar no país todo. Muito bom, né? Uau, legal! Só que, vocês acham que eu entrei? Não, por quê? Porque ele foi direcionado somente para os surdos. Tá? Então, somente surdos fizeram essa edição aí de 2006. E o que aconteceu? Intérpretes e pessoas, professores de surdos, ouvintes, se sentiram lesados e entraram com uma ação no Ministério Público. E ganharam a causa, mas não aqueles que passaram. Ganharam a causa para fazer novamente o curso. E aqui, então, foi 50% para ouvintes em 2008 e 50% para surdos. Então, por exemplo, eu consegui passar novamente, mas a minha irmã, que tinha passado na primeira edição, ela ficou em 10º lugar, eu fiquei em 50º, ela ficou em 10º lugar, não conseguiu passar na segunda edição e não entrou. Tá? Então, ela ficou muito melhor classificada do que eu na primeira edição, só que na segunda edição
aí ela não conseguiu, né, não sei porquê, e não foi chamada. Então, então essa é a licenciatura plena para surdos e ouvintes, que é a habilitação em... desculpa, eu estou lendo aqui a pedagogia bilíngue. É a formação de intérpretes de Libras e de professores de Libras. Tá? Então, eu fiz a de bacharel em intérprete de Libras. A pedagogia bilíngue foi o mesmo caso, 2006, 2008. E essa pedagogia bilíngue foi uma ação nacional, só que ela foi... Os surdos, ou os ouvintes que passaram nesse concurso, tinham que fazer o curso no INES, lá no Instituto Nacional de Surdos, no Rio de Janeiro. Tá? Então, aí sim é a habilitação para a licenciatura plena de surdos e ouvintes para trabalhar em educação infantil e anos iniciais e EJA. Bom, aí tem o dia 26 de setembro, que é o Dia Nacional dos Surdos, né? Tem o mês de setembro, é o dia em que tem muitas ações voltadas para os surdos. E por isso que eu perguntei antes, alguém falou 2010 aqui, né? A Lei 12.319 de 2010 regulamenta a profissão do tradutor e intérprete de Libras e define suas atribuições. Pensem, gente, somente em 2010 que essa profissão foi regulamentada, né? Então, vamos pensar em termos históricos, é pouquíssimo tempo, né? Desafios. Formação do professor regente. Quem aqui já fez a disciplina de Libras sabe que é pouco tempo para trabalhar tantas questões relativas à educação de surdos. Formação do professor de Libras. Nós não temos universidades que deem essa formação no nosso país. Temos 3 ou 4 no país todo. A mesma coisa para a formação de professor de português como segunda língua. Formação de professor de português como segunda língua piorou. Talvez nós temos uma, se não me engano, em Pernambuco, a Federal de Pernambuco está fazendo alguma ação nesse sentido. Formação do tradutor e intérprete de Libras também. Então, o que acaba acontecendo? Lá na legislação de 2010, diz o seguinte, que se você fizer um curso de extensão, por exemplo, lá na Unifesp, eu dou o curso de extensão de 120 horas. Quem está fazendo o curso de extensão de 120 horas vai sair habilitado para ser tradutor e intérprete de Libras. Né? Então, o que a legislação acaba fazendo? Tapando o sol com a peneira. Vocês acham que com 120 horas de Libras, gente, você consegue aprender uma língua e não é só a língua, você tem as questões da tradução que são imensas, né? Que são muito complexas, né? Não basta você saber a língua, você tem que ter também competências tradutórias. A implantação e implementação das escolas bilíngues. Escola bilíngue, elas só estão existindo de nome. Por exemplo, as 6 escolas especiais de São Paulo, aqui em Diadema eu não averiguei, mas as de São Paulo eu tenho certeza, elas foram transformadas do dia para a noite em escola bilíngue. Só que elas só foram transformadas de nome. A educação continua a mesma, né? E as pesquisas na área da Libras também é um desafio, porque falta muito rigor científico nas pesquisas na área da Libras. Então, eu já vou dar deixa eu só terminar, e vai acender a luz, vou dar um exemplo para vocês. E acesso do surdo no ensino superior, tá? Que a gente vê muito poucos surdos acessando o ensino superior. Então, esses são alguns dos desafios, né? E tem muitos outros que precisam, que a gente tem, né, para percorrer. A referência bibliográfica, aí ficou pequenininha, porque eu coloquei no slide só, mas é para vocês terem. E aqui o meu contato. Eu gostaria que acendesse a luz para eu dar um exemplo aqui, somente da pesquisa na área da língua. Por exemplo, eu trabalho como tradutor e intérprete já há 25 anos, então é bastante tempo. Por exemplo, lá no ensino médio,
Tá? Eu estou trabalhando, estou traduzindo professor de literatura. Tá? E eu não tenho um sinal para literatura. Não tem sinal para literatura. Por que não tem sinal? Porque a língua de sinais é pobre? Não é porque a língua de sinais é pobre. Não é porque a língua de sinais é pobre, é porque os surdos ainda não tiveram oportunidade de conviver nesse meio, com esse conteúdo, com esse conhecimento para criar os sinais na área, né? Então, eu estou traduzindo literatura, e o professor fala, literatura, literatura, literatura. Eu combino com o surdo um determinado sinal, para eu não ficar o tempo todo, literatura, literatura. Então, eu combino com ele o sinal. Então, eu vou combinar um exemplo, tá? Vou combinar o meu interlocutor surdo, que toda vez que o professor falar literatura, eu vou fazer assim. Então, ele já sabe que é literatura. Então, eu estou lá, o professor falou literatura. Eu faço literatura. Aí, o que acontece? Isso acaba sendo um combinado ali, local, né? Só que vem um outro intérprete e pergunta para mim, como que você faz literatura? Eu combinei com o meu aluno surdo fazer assim. E aí ele passa para o outro, ele passa para o terceiro. Aí vem um pesquisador, né? Desculpa falar, mas que não tem muito rigor científico, e pergunta lá para o intérprete, como que você faz literatura? Aí ele responde assim, e vai e registra no dicionário trilingüe de língua portuguesa, literatura desse jeito. Vocês entenderam? O que falta aqui? Rigor científico. Isso daqui foi um combinado que eu, Silvana, fiz ali para ali num momento de tensão, de que a aula está correndo e que eu tenho que dar conta de traduzir e fazer ele entender para aquele bendito daquele surdo. Tá? Então, por isso que eu falo, é um desafio as pesquisas na língua de sinais, porque a gente tem um monte de sinais registrados e que não tem. Às vezes você fala assim, os surdos falam assim, mas esse sinal não combina. Eles dizem, esse sinal não combina. Por quê? Porque a criação do sinal ela é feita diante de um conceito, do que é, daquele termo, do estudo, né, daquele conceito. Não simplesmente, como que você faz literatura? E eu faço assim e aí eu registro. Tá? Gente, desculpe, eu poderia ficar aqui o resto da noite falando, mas o meu tempo já acabou, eu já estourei o tempo. Então agora eu não sei daí se vai fazer a pergunta, não sei o que vai. Obrigada. Pessoal, primeiro, obrigada pelo comportamento exemplar de vocês durante a palestra. Achei muito bacana, o respeito, é importante, né? A gente traz uma pessoa de fora, vocês sabem o quanto é difícil trazer uma pessoa de fora, né? As condições da instituição, enfim. Né? E vocês se comportaram muito bem, foram muito educados, eu agradeço por isso. De fato, a gente passou um pouquinho do horário. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para a professora Silvana. Alguém tem alguma pergunta? Eu sei que foi uma palestra bem esclarecedora, né? Imagino que sim. Eu tenho uma pergunta, então a gente pode finalizar com a minha pergunta, se vocês assim aceitarem. Só uma observação, eu vou pedir a ajuda do professor Janderson, convocando. Professor Janderson, para me ajudar, a professora Silvana gentilmente trouxe algumas revistas. Quer falar um pouquinho sobre a revista? Eu acabei esquecendo. Eu falo assim mesmo, né? É o seguinte, eu trouxe uma revista para vocês, que é a revista Demais. Eu tenho uma coluna nessa revista, uma sessão, na verdade, uma sessão, onde eu falo sobre, se chama Espaço do TIOS. O que é TIOS? Tradutor e intérprete de língua de sinais. Tá? Então, é Espaço do TIOS, e ele fala um pouquinho sobre a formação do tradutor-intérprete. Porque eu trabalhei durante 10 anos como formadora de tradutores e intérpretes em serviço. Tá? Então, numa instituição que hoje ela tem 80 intérpretes trabalhando pela instituição, no estado todo. E até esses dias atrás eu coordenava esse grupo, então eu dava formação. E tem um pouquinho, cada revista traz
uma fala minha sobre a formação de tradutores e intérpretes. Ok? Então eu trouxe para distribuir para vocês. Se não der para todo mundo, eu peço mais para a editora e eu mando pela Daiana num outro momento. O senhor lembra de mim? Bom, eu vou à minha pergunta. A gente tem uma tendência, agora você sabe do implante coclear, que eles chamam de ouvido biônico, né? Eu já falei isso em sala com alguns alunos, que é aquele implante que vai dentro da cabeça, também vai a bateria fora, e daí você estava falando sobre a questão de regredir, ir para frente ou regredir. Você acha que é uma tendência da medicina a incentivar esse implante e, em contrapartida, ter um não incentivo à língua de sinais? E a gente está voltando nesse sentido, os surdos se interessarem pelo implante coclear e não se interessarem mais pela Libras? Olha, eu acho difícil o surdo não se interessar pela Libras, tá? Recentemente eu estive numa escola onde tem uma pequenininha, eu vi uma criança pequenininha, inclusive no dia 26 de setembro, que foi o dia do surdo, eu estive numa escola que teve uma escola especial lá de São Paulo, teve uma comemoração em relação ao dia do surdo. E tinha uma criança surda de 6 aninhos, 6 ou 7, não, minto, 8 anos. E ela estava com implante coclear, né? Estava com... Só que o tempo inteirinho ela usou língua de sinais, comigo, com os outros surdos, né? Então, essa é uma alternativa, né? Não acredito que o implante coclear vá desestimular o surdo a fazer. O problema do implante coclear é a manutenção, né? Porque o SUS paga o implante, mas não paga a manutenção, não paga fonoaudiólogo para ter a manutenção. Então, eu acho que a tendência, não sei, é uma hipótese, a tendência é que vários surdos fiquem implantados, mas não desenvolvam fala. Fala oral, né, no caso, não desenvolvam a oralidade. Né? Mas não acredito que vá acabar a língua de sinais, não. Agora, isso de ter uma forte disseminação do implante coclear, sim, existe. Eu tive um caso, tem uns 4 anos atrás, de uma escola que não é de São Paulo, é de um outro lugar. Não vou falar onde por questões éticas. A escola foi assim, isso foi uma colega que trabalha nessa escola que me relatou o caso. Um aluno dela começou a faltar, aí a escola ligou para casa, ele tá faltando porque ele está trocando o aparelhinho. Aí a professora achou estranho, né? A diretora da escola achou estranho, mas como assim trocando o aparelhinho? Né? Porque geralmente não precisa faltar durante tantos dias para trocar o aparelhinho. Aí voltou dali uns dias a criança implantada. Só que nesse meio tempo, mais uns 2 ou 3 de novo, faltando, e está trocando o aparelhinho, E essas crianças estavam voltando todas implantadas. O que um determinado hospital estava fazendo? Indo até a casa dos pais e oferecendo o implante coclear. E aí, imagina uma pessoa chegando na sua casa, você, mãe de surdo, né? Com aquele ideal de que seu filho vá ouvir, vá falar um determinado dia, né? E chega um assistente social e diz, olha, nós podemos fazer implante coclear e seu filho pode falar, pode ouvir, poderá ouvir. A mãe, na hora, vai assinar qualquer documento, né? E aí a diretora teve que fazer uma ação na escola, trazer profissionais para fazer palestra para os pais, para explicar o que de fato era o implante coclear, né? Então, isso acontece. Mas eu não acredito que o implante coclear vá fazer com que a língua de sinais desapareça, não. Haja visto essa menina que nem um mês, alguns dias atrás, eu vi com o implante coclear e conversando em Libras. Né? De nada. Pessoal, boa noite. Boa noite.
Quero agradecer aqui imensamente a professora Silvana Quero agradecer muito a professora Silvana. Pessoal, quero também agradecer a participação de vocês. Só lembrando que durante essa semana nós teremos aqui uma série de eventos, tá bom? Teremos a Semana da Jornada Acadêmica, é muito importante que vocês participem por conta da formação de vocês, tá bom? Amanhã nós teremos uma mesa redonda aqui comigo e com o professor Paulo, e teremos outras atividades no decorrer da semana, conforme vocês já foram avisados, inclusive, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, professora. Boa noite a todos.